Eu tinha 17 anos quando a loucura da juventude e a atração pelo desconhecido conspiraram para lançar uma sombra permanente sobre minha vida. Nossa pequena cidade estava imersa na superstição, um lugar onde lendas e histórias de fantasmas não eram meros contos para assustar as crianças, mas sim parte intrínseca de nossa existência. Parei de acreditar em fantasmas da mesma forma que parei de acreditar no Papai Noel. Nunca vi o Papai Noel com meus próprios olhos para afirmar que o homem de vermelho em seu trenó puxado por renas é verdadeiro, mas fantasmas, posso atestar com meu próprio olhar que eles caminham entre nós, para sempre invisíveis. Só posso rezar para que você nunca cruze o caminho deles ou os perturbe. Entre os muitos contos dos infiltrados que ouvimos quando crianças, um sobre o qual se falou pouco foi a história da velha Mary, a eremita da cidade. Havia rumores de que ela se envolvera com bruxaria e habitava uma casa decrépita à beira da floresta, um lugar que nos ensinaram a evitar desde a infância. Mas a adolescência traz consigo certa arrogância. Desprezando os tempos antigos e ávidos por aventura, muitas vezes somos cegados ao raciocínio lógico. Tive uma ideia, seria engraçado pregar uma peça nela, simulando um ataque de monstro para explorar as superstições que ironizávamos, ainda que secretamente influenciados por elas. Meus amigos, entusiasmados com a ideia, concordaram prontamente. Passamos uma semana planejando meticulosamente, confeccionando o traje mais realista possível com pedaços de pele e máscaras que encontramos. Estávamos decididos a assustar uma velha que considerávamos apenas uma lembrança de tempos passados. A noite estava perfeita, com um pedaço de lua fraco iluminando o céu e lançando longas sombras que acrescentavam um toque de mistério à nossa brincadeira. Nos aproximamos da casa da velha Mary, nossos corações batendo rápido de excitação e um toque de apreensão. Não temíamos o sobrenatural, mas sim sermos descobertos. Eu assumi o papel do monstro, envolto em sombras e movendo-me de forma exagerada, imitando uma besta. Meus amigos batiam nas janelas e portas, gritando sobre uma criatura vinda para levar sua alma. Quando a porta se abriu, lá estava ela, a velha Mary, seus olhos não dilatados pelo medo, mas sim pela tristeza, tão profunda que momentaneamente interrompeu nossa encenação, antes que pudéssemos recuar e revelar a verdadeira natureza da nossa brincadeira. Com sua voz sussurrante cortando a noite, ela nos chamou de idiotas. Vocês vão conhecer a verdade, disse com um rosto de horror. Assim que proferiu essas palavras, seus joelhos cederam e ela desabou diante de nós, seu rosto contorcido em agonia. Seu coração não suportou a cruel brincadeira. O pânico nos consumiu enquanto a levamos de volta para sua casa escura e suja, impregnada com o cheiro de carne podre e poeira acumulada. Meus amigos me ajudaram a colocar seu corpo em uma pequena cama. Enquanto fazíamos, ouvimos um rosnado animal do lado de fora, mas não tivemos coragem de investigar. Fugimos de volta para a segurança de nossas famílias, convencidos de que foi apenas um terrível acidente e que nossa brincadeira não foi a causa. No entanto, com o passar dos dias, semanas e meses, o peso da maldição da velha Mary começou a se manifestar. Ocorrências estranhas começaram a nos assombrar. As sombras persistiam, uma risada ecoava sem fonte, e nossos sonhos se transformavam em pesadelos dos quais acordávamos gritando. E, de alguma forma, sempre víamos um lobo negro em nossos pesadelos, tentando nos convencer de que era apenas culpa nossa. No entanto, a verdade sobre nossa situação era muito mais sinistra do que imaginávamos. À medida que as manifestações se tornavam mais pessoais e assustadoras, tornou-se impossível negar a realidade da maldição que havíamos ridicularizado. À medida que o dia da mentira se aproximava mais uma vez, um sentimento de temor interior crescia em nós. Sabíamos com certeza, sentindo um arrepio nos ossos, que o clímax da maldição da velha Mary estava prestes a se abater sobre nós. Desesperados, tentamos nos redimir, visitando seu túmulo, oferecendo flores e implorando por perdão. No entanto, o túmulo estava frio e silencioso, e o ambiente ao redor era sinistro, refletindo o fracasso de nossas tentativas de redenção. Na última noite antes que a maldição devesse alcançar seu pleno efeito, nos reunimos em busca de conforto e coragem,
esperando que houvesse força suficiente entre nós para resistir a qualquer horror que nos aguardasse. Mas nada poderia nos preparar para a verdadeira natureza do horror que a velha Mary havia prometido revelar. À medida que o relógio batia meia-noite, inaugurando o dia da mentira, o ar ao nosso redor parecia se espessar, carregado com uma energia invisível que arrepiava nossa pele. Sentamo-nos em silêncio, nossa provocação substituída por um medo tangível que se agarrava a cada respiração. A casa, uma vez cheia de risadas e despreocupação juvenil, agora parecia uma prisão, cada rangido e sussurro prenunciando a perdição iminente. Então, os primeiros sinais começaram de forma sutil, um lampejo de movimento no canto do olho, facilmente descartado como um truque de luz ou um produto de nervos aflitos. À medida que as sombras cresciam mais ousadas, se unindo em formas quase humanas e sussurrando nossos nomes com vozes carregadas de malícia, nos agarramos uns aos outros. Nossas disputas anteriores e provocações foram esquecidas, unidos em nosso terror compartilhado. Foi neste caos que a verdade da maldição se revelou. Não eram os espectros que nos atormentavam que a desencadeavam, mas sim o próprio medo que eles inspiravam. A cada manifestação, a cada choro e apelo por misericórdia, éramos forçados a confrontar a realidade do que havíamos feito. Sentimos muito, Mary. Quase chorei, gritando no topo da minha voz. Meus amigos fizeram o mesmo. E de repente, tudo parou. O horror não estava nas sombras ou nas vozes, estava dentro de nós, na culpa, nas memórias. A maldição da velha Mary não invocou monstros para nos atormentar, ela nos fez enfrentar os monstros dentro de nós mesmos. Quando o amanhecer finalmente chegou, as manifestações cessaram. Mas o alívio que esperávamos não veio. Em vez disso, houve um vazio, uma percepção de que talvez nunca pudéssemos desfazer o mal que causamos. Tínhamos tentado assustar uma velha com contos de monstros, mas no final, éramos nós os monstros, nossas ações nascidas da crueldade e imprudência. Nas semanas seguintes, nosso grupo se fragmentou, cada um de nós lutando com a maldição à sua própria maneira. Mas a maldição não foi aplacada tão facilmente. A verdadeira reviravolta, o verdadeiro horror, veio quando percebemos que a maldição da velha Mary nunca foi sobre nos assombrar com terrores sobrenaturais. Era sobre viver com o peso das nossas ações, sabendo que nunca poderíamos escapar das sombras daquela noite. Deixei a cidade na esperança de superar as memórias, mas elas continuaram a me assombrar, um lembrete constante da maldição que invocamos. Já se passavam quase 7 anos desde aquele dia fatídico. O 1º de abril que se aproximava em uma semana seria o 7º aniversário da morte de Mary. Ontem à noite, recebi uma ligação do meu pai informando que a casa do meu amigo Brian havia pegado fogo e ele morreu no incêndio. Ao tentar entrar em contato com outro amigo, Jack, sua irmã atendeu a ligação apenas para me dar a triste notícia de que ele morreu há alguns dias, depois de acidentalmente escorregar e ser atingido por um metrô. Tentei entrar em contato com Jeffrey também, apenas para descobrir que ele havia se enforcado um mês antes. Brian, Jack e Jeffrey eram meus 3 amigos que me acompanharam naquela noite até a antiga casa de Mary. Eu não conseguia explicar isso, mas sabia com certeza que a morte estava se aproximando de mim. Meus medos se tornaram certezas quando pesquisei sobre bruxaria e descobri que aquele dia equivale a 7 anos de maldição. Lembro-me do 1º de abril como se fosse uma cena retirada de um filme, onde o protagonista desavisado, eu, Jardel, é lançado em uma trama que nunca viu chegando. Eu era um calouro na faculdade comunitária de Ridmore, mal adaptado à independência e à agitação caótica da vida no campus. Nossa pequena faculdade tinha uma tradição única para o dia da mentira, uma caça ao tesouro que prometia travessuras divertidas e inofensivas. Parecia a distração perfeita para meu 1º semestre e para a saudade de casa, que me seguia como uma sombra.
A busca era simples: encontrar os artefatos amaldiçoados escondidos pela cidade, com pistas fornecidas pelos organizadores. Tudo isso deveria ser uma piada, uma maneira de nos unirmos através do riso compartilhado e da emoção da caçada. Juntei-me a alguns amigos ansiosos para mergulhar no que esperávamos que fosse uma aventura memorável. Os primeiros objetos foram encontrados facilmente, escondidos à vista de todos, com pistas mais simples e divertidas do que desafiadoras. Descobrimos um livro amaldiçoado na biblioteca, supostamente capaz de nos fazer falar línguas estranhas, e um espelho assombreado em um café local, que prometia revelar nossas verdadeiras identidades. Cada descoberta era motivo de riso, e registramos nossas aventuras com selfies e piadas, sem perceber a mudança que se aproximava. À medida que o dia avançava, seguimos as pistas para áreas mais remotas da cidade, e os objetos que encontramos começaram a gerar um desconforto crescente. Um frasco de sangue de bruxa escondido no cemitério fez o ambiente ao nosso redor parecer mais gelado e pesado, enquanto uma lanterna encontrada na antiga ponte tremulava com uma luz fantasmagórica, lançando sombras longas que evocavam histórias esquecidas e sugeriam perigos ocultos. O humor descontraído entre meus amigos gradualmente desapareceu, substituído por uma tensão silenciosa. Eu mesmo comecei a brincar menos e observar mais, cauteloso à medida que nos aproximávamos do próximo objeto, que estava em um teatro abandonado no centro da cidade. Havia rumores persistentes de que o local era assombrado. Foi lá que encontramos a máscara amaldiçoada de um ator esquecido. Diziam que ela aprisionava a alma daqueles que ousassem usá-la. Não sei por que eu coloquei. Talvez tenha sido a adrenalina ou o desejo de não parecer assustado diante dos meus amigos. No momento em que a máscara tocou meu rosto, um silêncio arrepiante me envolveu. Eu podia ouvir meu coração batendo alto e descompassado, enquanto a escuridão por trás da máscara parecia me engolir por inteiro. Quando finalmente consegui arrancá-la, ofegante, percebi que o mundo ao meu redor havia mudado. Meus amigos, que antes estavam no teatro de forma descontraída e brincalhona, agora estavam silenciosos e sombrios. A aventura da caça ao tesouro havia se transformado em um pesadelo. Eu tropecei para fora do teatro, sozinho e desorientado, a máscara tremendo em minhas mãos. A cidade antes familiar e acolhedora agora parecia um labirinto projetado para me prender em sua teia de sombras. Cada artefato que havíamos coletado parecia pulsar com uma energia maligna, como se estivesse despertando para um propósito sinistro. Fomos ingênuos demais para perceber isso. Foi só quando testemunhei as sombras se movendo por conta própria, unindo-se em formas que sussurravam meu nome, que percebemos o perigo que corríamos. Os artefatos não eram apenas parte de uma brincadeira da faculdade, eles eram canais para algo mais sombrio. Algo que havia sido considerado uma brincadeira para tolos desavisados como nós revelou-se uma caçada da qual não conseguíamos escapar. Enquanto corria para encontrar meus amigos e alertá-los sobre o perigo que havíamos desencadeado, uma sensação de caça persistia, longe de superar. A verdadeira maldição não residia nos artefatos em si, mas na percepção de que não éramos os caçadores, mas sim as presas em um jogo que se tornará terrivelmente real. A noite que se seguiu foi um borrão de terror e confusão, enquanto cada um de nós enfrentava seus próprios pesadelos trazidos à vida pelos artefatos amaldiçoados que havíamos reunido. A cidade virou-se contra nós, suas ruas eram sombras vivas, repletas de ameaças que pareciam zombar do nosso desespero. Foi apenas quando o sol nasceu, lançando luz sobre o caos da noite, que nos reencontramos, reunidos à luz do dia, tentando compreender o horror pelo qual passamos. No entanto, o alívio da luz do dia foi instantâneo, pois logo percebemos que o pesadelo não havia acabado, estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, nosso grupo outrora unido se desfez à beira da paranoia e do medo, com nossos companheiros se tornando fontes constantes de apreensão.
Tentamos nos convencer de que era apenas o resultado de uma experiência ruim, uma alucinação coletiva alimentada pela atmosfera sinistra do dia da mentira. Entretanto, no fundo, tínhamos a convicção de que havia algo muito mais sombrio em jogo. Aquelas sombras não apenas sussurraram meu nome naquela noite, elas revelaram verdades e segredos que só poderiam vir dos recônditos dos nossos medos mais profundos. Decidi investigar a história por trás dos artefatos da cidade, buscando desesperadamente por respostas. Durante uma dessas noites de pesquisa na biblioteca, deparei-me com um nome, o Professor Caleb. Este nome estava associado a uma série de experimentos sobre sugestão e histeria coletiva. Caleb era um professor de psicologia em nossa faculdade, conhecido por seus métodos pouco ortodoxos e sua obsessão com os limites da mente humana. À medida que eu reunia informações, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Cada pista que eu descobria me aproximava da verdade terrível. A caça aos artefatos, os pesadelos, em tudo isso fazia parte de um experimento distorcido de Caleb sobre o medo na condição humana. Não éramos meros participantes de uma tradição inofensiva, éramos cobaias de um experimento que havia saído do controle. Armado com esse conhecimento, decidi confrontar Caleb, buscando respostas. O confronto foi surreal. O respeitado professor estava sentado calmamente em seu escritório, cercado por livros e artefatos que pareciam emanar uma energia estranha. Ele não negou, ao contrário, explicou sua teoria com um fervor quase obsessivo. Discorreu sobre a ideia de desvendar os mistérios do medo e da natureza humana, como se estivesse em uma missão para explorar os recessos mais profundos da mente humana. Seus súditos, tratados como meros pontos de dados em seu grande experimento. Gravei tudo em meu celular, escondido no bolso, capturando sua confissão e loucura. Com as evidências garantidas, fui às autoridades, mas convencê-las foi mais difícil do que imaginei. Caleb era respeitado, sua reputação intocável. Nossa história, sem a gravação, parecia ser apenas divagações de um estudante traumatizado. Levou semanas durante as quais as sombras continuaram a nos apavorar e os artefatos pareciam zombar de nosso desespero. Eventualmente, a gravação foi suficiente para desencadear uma investigação. Foi então que tudo veio à tona, histórias de violações éticas e abuso psicológico em sujeitos que não tinham ideia de que faziam parte de um experimento. Estudantes universitários, freiras em uma igreja, todos foram afetados. Caleb foi preso e suas anotações confiscadas pelo governo. Mas a reviravolta final veio no dia da sentença de Caleb, 2 anos depois. Quando deixaram ir, ele se virou para mim com um olhar que gelou meu sangue. Você pensa que venceu, disse ele, mas o medo é atemporal. Você apenas abriu a porta mais ampla. Caleb foi internado em uma instituição mental mais tarde, sua mente perdida para os próprios experimentos aos quais dedicou sua vida. Suas palavras, no entanto, ficaram comigo. Tentamos voltar ao normal depois disso, mas as cicatrizes daquele abril permaneceram conosco. O dia da mentira deixou uma marca inapagável em nós, fomos transformados, cada um carregando o peso dos pesadelos. A tradição da caça ao tesouro foi abolida, pois aprendemos a conviver com as sombras e sussurros constantes que nos assombram. Para mim, esses sussurros na noite são um lembrete constante da linha tênue entre realidade e loucura. Os experimentos de Caleb podem ter acabado, mas o medo, a verdadeira maldição daquele dia da mentira, permanece como um testemunho sombrio da escuridão que aguarda a cada um de nós, distante da luz.